Você sabia que o primeiro romance literário do mundo foi escrito por uma mulher? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o conto de Genji, da Lady Murasaki. E eu sei que semana passada eu falei sobre o conto da Aya, mas não tem absolutamente nada a ver com esse livro, tirando o fato de que a autora também é uma mulher. O conto de Genji foi escrito no século XI e é considerado hoje como o primeiro livro-romance da história. E quando eu digo romance, não é romance tipo história de amor, é livro-romance, o que é conhecido como novel no inglês, porque o termo em português fica um pouco confuso. Mas enfim, é o primeiro de toda a história. E eu tenho a impressão de que quando a gente fala século X, a gente não entende exatamente há quanto tempo atrás foi aquilo. Então eu vou deixar bem claro, esse livro foi escrito nos anos 1000. Então, percebendo que ele foi escrito há 1000 anos atrás, eu espero que já dê para entender um pouco da dimensão de importância que esse livro tem. E a autora, Lady Murasaki, ela viveu na corte japonesa, ficou lá por muito tempo, e com isso ela relatou algumas das suas experiências nesse livro. Ainda que Lady Murasaki não seja o nome verdadeiro dela, e que as coisas retratadas aqui não sejam totalmente verídicas, porque é claro que ela misturou com um pouco de ficção. Ou bastante. E o primeiro capítulo do livro é o capítulo mais destoante de todo o livro, porque ele é escrito como se fosse uma fábula. E ele vai apresentando um pouco do contexto dos personagens principais para você, sendo que depois, no livro, o ritmo e a narrativa são bem diferentes desse primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo a gente conhece um pouco da história dos pais do Genji, que é o personagem principal. E os pais dele não são ninguém mais, ninguém menos do que o imperador e a amante dele. E então a gente vai pro nascimento do Genji, e ele já desde pequeno é considerado como um bebê lindo, de beleza inigualável. Então tem muito essa exaltação da beleza masculina e da aparência masculina logo no início do livro e também por todo o livro. E aí a autora mostra um pouco do crescimento do Genji e de todas as teias sociais que existiam dentro da corte japonesa e também das preocupações que a mãe dele, que era a amante do imperador, tinha com as outras posições sociais que envolviam o rei. Por exemplo, a esposa dele, o general e outras pessoas que poderiam sentir ciúmes ou inveja dela e do filho que ela tinha com o imperador. E a mãe do Genji morre pouco depois dele nascer. E a morte da mãe do Genji é muito marcante, pois ela também tinha essa beleza única e uma gentileza singular que deixou uma impressão muito forte no Genji. Então, desde pequeno, após a morte da mãe, ele já decide que um dia ele quer achar uma mulher que seja tão boa quanto a mãe, que lembre a mãe dele. E então ele quer se casar com ela. Séculos mais tarde, Freud explicaria isso. E aí a gente passa o livro acompanhando o crescimento do Genji e as relações dele na corte, seja flertando com 3.000 mulheres, conversando com os amigos dele, tentando seduzir mais outras 1.000 pessoas e refletindo sobre casamento, sobre amor e sobre sentimentos. Tem um capítulo, inclusive, bem interessante que o Genji e 2 amigos conversam sobre a experiência deles com mulheres ao longo do tempo. Então, desde rejeições que eles sofreram até rejeições que eles fizeram, e é um capítulo interessante, bem construído, e eu achei que ele se destacou na narrativa. Enfim, a gente vai seguindo a trajetória do Genji até o dia em que ele vai numa casa e ele avista uma menina, a Murasaki. Essa menina era uma criança, mas ela tinha uma beleza única e um jeito único e um carisma único que já conquistam o Genji. E desde que ele a vê, ele decide que ela era mulher porque ele estava procurando. Só tem um problema, ela é uma criança, ela ainda não é uma mulher. E o Genji tem noção disso. E como ele sabe que ela é uma criança e que ele não pode se casar com uma criança, nem fazer nada com uma criança, ele decide fazer um investimento nela. Ele decide investir no futuro dela e virar o tutor dela para que um dia, quando ela já fosse adulta, ele pudesse se casar com ela. E isso não é bem aceito. As pessoas que cuidavam dela, como a enfermeira e a babá, ficam muito receosas, com razão, e não querem deixar alguém perto dela nem nada, mas aí aos poucos ele vai indo naquela casa, vai se acostumando com a presença e vai tratando a criança bem, e elas veem que ele não representa um problema tão grande assim. E aí um dia, o Genji recebe a notícia de que o pai da menina vai voltar para casa para ver ela. E o Genji sabe que se o pai perceber a situação na qual o Genji está metido ali, ele jamais permitiria aquilo. Então, o que o Genji faz? E aqui vale lembrar que o Genji é o herdeiro, filho do imperador, e que tem todo um futuro glorioso e brilhante nas mãos. Ele sequestra a menina. As cuidadoras dela vêm junto, então não é totalmente um sequestro assim, mas ele rapta ela e ela começa a morar no palácio dele. E é basicamente essa a história. O Genji vai esperando enquanto ela cresce, vai fazendo outras coisas, vai tendo vários outros 1000 casos de amor, seduzindo várias pessoas, e a gente vai acompanhando a vida dele.
e toda essa trama com a Murasaki, que é uma criança que não tá nem aí pro Genji, inclusive acha ele estranho e não entende muitas das coisas que ele fala, apesar de que às vezes ele é uma boa companhia. Eu não vou nem entrar muito na questão sobre a moral daquilo que ele fez, porque eu acho que todos nós podemos concordar que é errado, mas foi uma história escrita no século XI, 1000 anos atrás, e a gente tem que levar isso em conta lendo essa história. Até porque o Genji é surpreendentemente respeitoso com os limites dentro da medida do possível daquela trama. E se o Genji respeita esses limites com a Murasaki, ele não respeita quase nenhum dos outros impostos pela corte. Porque a história tem constantemente essa questão dos limites, da quebra dos limites, da tentativa de flexibilizar os limites. E não só isso, às vezes o próprio Genji vai contra a historiografia e ele inventa ali uma realidade que funciona pra ele. E uma coisa que é muito importante na narrativa é a poesia. Porque os personagens diversas vezes se comunicam através de poemas. E os sentimentos mais fortes e situações mais dramáticas são expressos através da poesia. Seja com a troca de cartas, poemas, ou com o personagem recitando um poema. Enfim, ela é muito importante nessa narrativa. E talvez por isso esse livro seja tão difícil de traduzir. Esses poemas foram até deixados de lado em várias traduções, que eu imagino que não tenham feito o menor sentido, porque os poemas são essenciais para alavancar a narrativa. E essa edição que eu consegui é uma edição em inglês, porque foi mais barata do que qualquer uma em português que eu achei. E ela tem os poemas, mas eles ficam meio desaparecidos na diagramação. E eu digo isso porque eles se misturam ao texto. Então eles na edição também não tiveram a importância devida. E nos poemas e também fora deles, o elemento da natureza é muito importante. Porque os nomes de lugares e coisas da natureza simbolizam os personagens. Inclusive, tem uma passagem super interessante em que a autora compara o gesto de uma mulher retirar o chale, ou uma coisa que cobria os ombros, eu não lembro exatamente o que era, com o ato de uma cigarra trocar de casca. E essa personagem é sempre referenciada como a cigarra. Então esse é só um exemplo para mostrar como os personagens e os animais, os insetos e a natureza estavam intimamente conectados. Além disso, a história também menciona diversas vezes, algumas vezes de modo mais delicado, outras vezes de modo mais direto, a relação com a China que o Japão tinha na época, que era uma relação já turbulenta e que afetava a língua, porque não era permitido que as mulheres aprendessem o chinês. Mas a autora, Lady Murasaki, sabia chinês, e volta e meia ela deixava respingar isso na história, botando uma poesia no estilo chinês ali. Eu não vou entrar muito nessa questão sobre a diferença da poesia japonesa para a poesia chinesa, porque eu não sou especialista nisso, mas sabem que isso é importante na história, em que os tipos de poesia ali presente falam muito mais do que pode ser aparente para nós, leitores ignorantes. Outro fato curioso sobre essa história é que os capítulos podem ser lidos separadamente. Eles não seguem uma linearidade, então você pode ler o capítulo lá na frente e entender tanto quanto você entenderia um capítulo lá atrás. Eu li de modo linear e funcionou, mas enquanto eu li eu percebi que alguns capítulos realmente eu poderia ter lido em qualquer outro momento que não faria diferença. Eu acho que o único capítulo essencial que você leia antes de ler qualquer um dos outros é o primeiro, que é esse capítulo meio fabuloso e que eu já falei que tem uma narrativa diferente do resto do livro. E esse livro virou um clássico mundial, primeiramente através do contato com a arte e com as pinturas e gravuras sobre o livro. Foi até uma coisa que eu esperava que tivesse nessa edição, mas que só tinha na capa. E a Virginia Woolf era fã do livro, e foi uma das primeiras pessoas a chamá-lo de um clássico da literatura mundial. Jorge Luís Borges também era fã. Isso só mostra como o livro conseguiu atingir o Ocidente, apesar de passar muitos anos apagado. E curiosamente, foi quando ele atingiu o Ocidente que o Oriente, que o Japão, passou a valorizar um pouco mais o livro, porque até então era uma história conhecida, mas que não era tão bem falada e tão bem valorizada. E curioso isso, né? Porque às vezes a gente precisa da opinião e do apoio de uma pessoa de fora para perceber que a gente está fazendo um bom trabalho. Tipo eu aqui no vídeo, sabe? Eu sei que eu tô indo bem quando vocês deixam um joinha, deixam um comentário e a gente conversa. Enfim, divaguei. Esse livro é um clássico mundial porque o seu impacto perdurou por séculos e ainda perdura na iconografia e na literatura. E aí eu fiquei pensando, se esse livro é tudo isso e ele é uma leitura tão interessante, por que a gente nunca fala sobre esse livro? Por que a gente nunca lê esse livro? E por que eu mesma nunca tinha ouvido falar nesse livro até esse ano? E aí pode ser por vários motivos. Tanto porque é uma obra japonesa, então ela sai desse nosso radar ocidentalizado, tanto porque foi escrito por uma mulher, tanto porque a linguagem é muito difícil e é difícil de ser traduzida. Inclusive, os próprios japoneses leem uma versão meio traduzida, porque o livro original, foi escrito num japonês muito arcaico. Pode ser também pelas morais duvidosas do Genji. Enfim, tem uma lista de razões possíveis de por que esse livro não é tão falado assim.
Mas eu acho que é principalmente porque ele foi apagado da história até recentemente, até o século XX. E agora, desde o século XX, a gente está fazendo esse trabalho de recuperação e de apreciação da história. E eu acho que é um livro que vale muito a pena ler e que engrandece muito o seu conhecimento sobre a literatura. Agora, não é um livro fácil de ler, ele é um livro bem difícil, até porque os nomes dos personagens também muitas vezes são as posições deles. Então o personagem tá é o general, o outro é o imperador. E nessa edição aqui, no início, eu até tinha meio que um mapinha dos personagens para eu poder me guiar e ver qual era a posição e o que ela significava. Mas se a sua edição não tem isso, vai ser bem complicado de ler esse livro. Mas eu acho que vale muito a pena superar essas complicações e ler esse livro, porque a maneira como ele é escrito também é muito importante e muito atual hoje em dia. É uma coisa muito difícil de fazer ainda, misturar poesia com a linguagem normal, com a fala. Enfim, achei muito bacana e achei realmente um aprendizado. E agora, para finalizar, com a tradição recente do canal, eu digo que esse livro é tipo wonton, que é um pão japonês, normalmente recheado com feijão azuki. Nessa comparação a um pão, eu digo que ele é um wonton, porque, bem, é um pão japonês, e também porque ele não é muito conhecido, ele é delicado, ele é especial, e eu acho que deveria, sim, estar disponível em mais lugares, e também em português numa edição boa, seria muito legal. Então esse foi o vídeo de hoje sobre o conto de Genji, que equivale ao pão Anpan. E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou sobre a história ou sobre o vídeo, deixe seu joinha, compartilha com quem você quiser. E é isso. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!